Êxodo capítulo 21. Estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá livre, de graça. Se entrou só com o seu corpo, só com o seu corpo sairá. Se ele era marido de mulher, sua mulher sairá com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se aquele servo expressamente disser: eu amo a meu senhor, e a minha mulher, e a meus filhos, não quero sair livre, então seu senhor o levará aos juízes, e o fará chegar à porta, ou ao umbral da porta, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. E se um homem vender sua filha para ser serva, não sairá como saem os servos. Se ela não agradar a seu senhor, de modo que não se despose com ela, fará que se resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, agindo deslealmente com ela. E se a desposar com seu filho, fará com ela conforme o direito das filhas. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem o seu vestuário, nem a sua obrigação conjugal. E se não fizer estas 3 coisas por ela, sairá de graça, sem dar dinheiro. Quem ferir a um homem, de modo que morra, certamente será morto. Porém, se não lhe armou cilada, mas Deus lhe entregou nas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde fugirá. Mas se alguém se enfurecer contra seu próximo e o matar com dolo, tirá-lo-ás do meu altar, para que morra. E quem ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Quem furtar um homem e o vender, ou for achado na sua mão, certamente será morto. E quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. E se alguns homens contenderem, e um ferir ao outro com pedra ou com o punho, e este não morrer, mas cair na cama, se tornar a levantar-se e andar fora sobre o seu bordão, então aquele que o feriu será absolvido. Somente lhe pagará o tempo que perdeu e o fará curar totalmente. E se alguém ferir a seu servo ou a sua serva com pau, e morrer debaixo da sua mão, certamente será castigado. Porém, se sobreviver 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é seu dinheiro. E se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém não havendo outro dano, certamente será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e julgarem os juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E se alguém ferir o olho do seu servo, ou o olho da sua serva, e o danificar, o deixará ir livre pelo seu olho. E se fizer cair o dente do seu servo, ou o dente da sua serva, o deixará ir livre pelo seu dente. Se um boi escornear homem ou mulher, que morra, o boi será apedrejado certamente, e a sua carne não se comerá. Mas o dono do boi será absolvido. Porém, se o boi dantes era escorneador, e o seu dono foi admoestado, e não o guardou, e matar homem ou mulher, o boi será apedrejado, e também o seu dono morrerá. Se lhe for imposto resgate, então dará por resgate da sua vida tudo quanto lhe for imposto. Quer escorneia um filho, quer escorneia uma filha, conforme este juízo se lhe fará. Se o boi escornear um servo ou uma serva, dar-se-á 30 siclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. E se alguém abrir uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a cobrir, e nela cair um boi ou um jumento, o dono da cova o pagará. Dará o dinheiro ao seu dono, e o animal morto será seu. E se o boi de alguém ferir o boi do seu próximo e morrer, então venderão o boi vivo e repartirão o seu dinheiro, e também repartirão o boi morto. Mas se era notório que o boi dantes era escorneador, e o seu dono não o guardou, pagará boi por boi, e o animal morto será seu.